Vabhishta Supurakam Guru Ganayera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidamajvalam Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwaguruncha Divya Bhagavat Premnoi Bija Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz mesmo de estar mais um encontro junto com vocês e num dia tão auspicioso, num dia tão benéfico, num dia tão favorável em que, além da gente poder compartilhar o conhecimento transcendental e abrir um espaço para a gente poder ter boa associação, a gente tem ainda esse momento do ano, né? Esse período tão benéfico e tão favorável, que é o período de comemoração do aparecimento, da manifestação de energias tão benéficas e tão cheias de misericórdia, de doçura, de beleza, que é Lalita e Radharani. Então, a gente teve ontem, no dia 10 de setembro, o dia do aparecimento, o dia comemorado o aparecimento de Lalita, e a gente tem no dia 14 o dia do aparecimento de Shrimati Radharani. Acho que é dia 14, talvez eu tenha me confundido, mas acho que é isso. E o que essas energias representam, né? O que elas trazem para a gente, qual a relação dessas personalidades com, com o nosso estudo de astrologia védica. Então, uma coisa que a gente já conhece dentro do estudo é que as constelações, as nakshatras, elas são personalidades, né? Elas são as filhas do Prajapati Daksha, que foram dadas em casamento a Chandra, o deus da lua. E a gente sabe também que a sequência dessas nakshatras vai contando histórias e trazendo os passatempos divinos. Várias escolas filosóficas trazem histórias relacionadas a essas nakshatras. Então, a gente vai ter uma interpretação do ponto de vista shivaísta e uma interpretação do ponto de vista Vaishnava, que também é o ponto de vista bramínico, né? A gente entende assim. E tudo isso de uma maneira fidedigna e presente nas escrituras, presentes nos Vedas e transmitidas de mestre a discípulo. Então, dentro da escola Brahma, Madhava, Gaudiya, Vaishnava, que é a que eu estudo, a gente comemora a passagem desses Lalita Saptami e Uradashtami como dias muito especiais, porque são os dias em que a gente pode aprender e experienciar e ouvir as histórias sobre a devoção pura na mais alta plataforma de serviço. E aí, como é que a gente pode pensar
a respeito disso. O que é que isso significa, né? E, primeiro, a gente pensa nessa manifestação da própria existência da alma, da perspectiva primordial da criação. Existe a suprema personalidade de Deus, que é completa de todas as qualidades, e o ser original, que recebe infinitos nomes, de acordo com a cultura, de acordo com o tempo, de acordo com a filosofia. Essa suprema personalidade de Deus, o todo orgânico, a superconsciência, recebe nomes, mas a gente sabe que ele é pleno de todas as qualidades. O ser original, ele manifesta da própria potência interna o amor numa forma pessoal. Então a gente tem Deus, chamado também de Purusha, essa consciência cósmica manifesta a potência interna, o próprio amor, como uma outra personalidade para que ele possa se relacionar com o amor. E ele ama o amor, e o amor ama ele também. Então, essa expressão do amor é a natureza feminina de Deus, que é chamado de Shakti Devi, é chamado de Radharani, é chamado de vários outros nomes que se relacionam com essa natureza devocional, com essa natureza amorosa. Então, nessa plataforma mais elevada que a gente entende e a gente não entende, né? A gente conhece como Goloka Vrindavana, o superior dos mundos Vaikunta, o mais elevado de todos os mundos transcendentais, eternos e plenos de êxtase, onde a suprema personalidade de Deus aparece na forma de Krishna e se relaciona com essas expansões de amor que são Radharani e as Gopis, que são expansões de Radharani. Então, Radharani, que é essa expressão de amor puro por Deus, ela se expande em outras energias, que são as Gopis, para poder prestar mais serviço e para poder amar mais e poder amar de diferentes formas. Então, toda essa diversidade de expressões de amor amplificam a capacidade de êxtase que a suprema personalidade de Deus consegue ter, consegue absorver. Então, uma ideia disso é que o infinito, ele conhece a si mesmo através da relação dele com a sua própria expansão. Então, cada aspecto de Deus, ao se relacionar com Deus, manifesta o êxtase dessa relação. E todas as almas, todas essas divas, todos os espíritos que se expandem dessa energia de amor, porque isso também é um outro detalhe que a gente já trouxe nos encontros anteriores, que as almas se manifestam de uma porção marginal. Qual é essa porção marginal? É Tatasta Shakti. Tatasta Shakti é o brilho dessa potência. Então, esse brilho que se expande, ele se separa dessa forma divina e assume parcelas e partículas individuais que escolhem participar da dança divina, participar dos passatempos íntimos dos mundos celestiais, ou elas escolhem vir para os múltiplos e infinitos universos materiais. Então, a alma originalmente se manifesta do brilho de Shakti Devi, o brilho de Tatasta. Então,
essas almas, essas divas, são feitas de Sat, Chit e Ananda. Elas são feitas de eternidade, conhecimento e êxtase. Então, todas essas almas carregam dentro delas essa natureza feminina de amor, de afeto, de beleza e de serviço. Só que quando essa alma busca o plano da matéria, quando essa alma ela busca o plano de a posição do desfrutador, a posição do indivíduo, a posição individual. Então, quando a gente escolhe a posição de ser Deus, quando a gente escolhe a posição de ser o controlador, a gente escolhe a posição material. Então, a posição transcendental é a posição da entrega, é a posição do serviço, é a posição de entender o nosso tamanho infinitesimal em relação ao tamanho do infinito. Quando a gente entra dentro do plano da matéria, a gente está se colocando na posição de controlador. E é aí onde a gente entende a ideia do controle, é a ideia que prende a gente e aprisiona a gente com o karma. Porque a partir do momento em que eu me identifico como realizador da ação e aquele que busca pelo fruto da ação, eu assumo o karma de todos os pensamentos, sentimentos, desejos e ações que eu estou cometendo em todas as minhas vidas. E esse é o estudo que a gente faz da astrologia. Na astrologia, a gente está estudando matemática e fenomenologicamente o resultado dos karmas das nossas vidas passadas nessa vida atual, através da força e da regência dos planetas nos acontecimentos genéricos e específicos da vida de cada um. Quando a gente olha da perspectiva espiritual, da perspectiva que busca a transcendência, como eu estou falando, e isso é uma diferença gigantesca, mesmo dentro da astrologia védica, como a gente já falou outras vezes, existe uma perspectiva materialista e existe uma perspectiva transcendentalista. Então a gente entende que existem os... Esqueci o nome deles agora. Já já eu lembro, que são os astrólogos que trabalham com Karma Kanda. Então, os astrólogos que estão na posição de trazerem algum conforto material para pessoas que buscam essa orientação astrológica. Caraca, não consigo lembrar a palavra em sânscrito. Já já eu lembro. Tem um verso de Prabhupada, um comentário de Prabhupada no Srimad Bhagavatam que ele explica sobre isso. Então, esses astrólogos, eles recebem uma incumbência social, eles são servos da sociedade, no sentido de trazerem algum conforto para a vida das pessoas, orientando elas a fazer determinados tipos de atividades que aliviem o sofrimento que elas já estão condicionadas a viver por causa do karma que elas carregam. Beleza. Isso é uma categoria de astrólogos. E esses astrólogos, eles vão tipo tentar de todas as formas possíveis passar alguns ajustes materiais para a vida daquela pessoa, para que ela seja mais feliz, para que ela tenha saúde, para que a família dela se estruture, para que ela supere algum tipo de vício, algum tipo de condicionamento, ou até mesmo alguma questão mais energética, no sentido de superar algum tipo de maldição, ou algum karma, ou um planeta muito mal posicionado, vai ter um remédio ali para aliviar o sofrimento daquela pessoa. Beleza.
Existe uma outra categoria de astrologia que vai entender e olhar para essa configuração kármica, ter muita misericórdia pelo indivíduo também, mas orientar no sentido do desenvolvimento espiritual. E quando a gente pensa dessa maneira, aí é onde a gente encontra o conhecimento de Srila Prabhupada, o conhecimento de Srila Ishdhara Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, de Srila Bhakti Siddhanta, Bhakti Vinoda Thakur, os seis Goswamis, Chaitanya Mahaprabhu, toda uma sucessão discipular que traz o conhecimento para libertar a alma do cativeiro material. E aí, eu até li para Maria essa semana um verso que eu li aqui no grupo outro dia, que está nesse livro do Alan Léo, né, que eu nem terminei de ler ainda, que fala: o sábio governa suas estrelas, o tolo as obedece. Então, isso quer dizer que, através do conhecimento que a gente vai adquirir sobre a gente mesmo, a gente pode controlar a forma como essa energia atravessa a gente, ao invés de ficar no lugar passivo, de simplesmente ser controlado por essas energias a partir dos nossos karmas passados, através dos nossos sanskaras, através das nossas predisposições. O que é que eu quero dizer com isso? A gente vai agir inevitavelmente, mas se a gente agir apropriadamente, o resultado vai se tornar benéfico. Então, se eu entendo qual é o tipo de energia que cada um dos planetas em cada uma das áreas da minha vida carregam, eu posso usar essa energia de uma maneira apropriada. E aí, não por acaso, a gente olha para o processo, o sistema Bhakti e Yoga, são 9 atividades, 9 formas, 9 planetas, 9 grahas. Quando a gente olha para o Hatha Yoga é Ashtanga. Ashtanga é 8, são 8 processos. Bhakti Yoga tem mais um, é 9. São diferentes, né? Mas eu estou querendo dizer assim, a gente entende essa natureza da energia se manifestando e se apresentando para que a gente consiga interpretar os sinais que aparecem o tempo todo. E aí, talvez ela apareça ainda, a Ana, a gente estava falando sobre os chakunas. E vários chakunas, que são esses sinais, estão aparecendo para a gente já faz algum tempo. E duas vezes, nesses últimos dias, me falaram, me lembraram, e aí eu não tenho certeza, depois vocês podem me lembrar, se ficou gravado em algum encontro da gente com a Parama, ela contando de um sonho dela, que ela via, tipo, tudo pegando fogo. Então, assim, eu lembro disso, eu lembro dela falando isso. Duas pessoas me escreveram para falar sobre isso, tipo, como se, caraca, véio, isso foi um sinal, alguma coisa, e eu não lembro se isso ficou gravado ou não. Mas o que me deixa muito, não é impressionado, né? Mas é fica muito claro todos esses sinais que a gente vem vendo, né, nos últimos anos, assim. Então, isso que está para acontecer agora, esse eclipse que está para acontecer, junto com mais um cometa, vai trazer coisas bem malucas, hein? E a gente está vendo e falando sobre coisas bem malucas faz tempo já. E a gente está vendo muita coisa acontecer. Então, uma coisa só para a gente lembrar é que esse eclipse comemora um ano
do ataque do Hamas naquela rave lá em Israel, que desencadeou o massacre de todo o povo palestino. E a grande notícia que está rolando agora é que a guerra vai escalar no Oriente Médio. A gente está tendo ataques de Israel contra a Cisjordânia e contra a Síria. Então, mais áreas da Cisjordânia estão sendo ocupadas pelo exército israelense, e palestinos estão sendo desocupados, e na Síria estão sendo atacados os refugiados palestinos. Então, de uma certa maneira, o que um dos analistas estava falando é que o Estado de Israel ele está promovendo uma limpeza no sentido pejorativo, né? Então está fazendo um extermínio étnico para dominar uma região. Então, independente de existirem terroristas dentro do povo palestino, o que está sendo feito é desproporcional à causa, né? É desproporcional ao sentido que levou a esse conflito. Então, historicamente, a gente tem aí já uma coisa muito complicada, que não começou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, essa é uma área complicada há uns 5.000 anos, pelo menos os 4.500 anos dos povos babilônicos, assírios, egípcios, mesopotâmicos e todos os povos nômades que passaram por ali, a influência do povo hindu, depois a influência do povo árabe, depois a influência do povo hebreu, depois a influência do povo muçulmano, e a gente tem ali um caldeirão bem maluco de fenômenos. Mas o que eu quero dizer é qual a relação disso com as visões de sinais que estão se apresentando. Então, não são sinais auspiciosos, não são sinais de coisas boas, não, galera. É coisa complicada. Então, dentro da perspectiva da astrologia no sentido transcendental, a gente tem que pensar como eu posso aprender a usar esse conhecimento de maneira com que eu vá me libertando desses grilhões, dessas amarras, desses condicionamentos que me prendem a nascimentos. Então, o exemplo original vem de Lalita, vem de Radharani e vem da sucessão de servos e servas de Lalita e Radharani. Então, o que a gente veio lendo nas últimas semanas, tanto na busca amorosa ao servo divino, como no Shrigu de Sua Graça, a religião do coração, a verdade revelada, o Bhagavad Gita, o tempo todo a gente está vendo que a posição mais segura é a posição de serviço. E a posição do serviço é oferecida, em última análise, por Radharani. Então, o serviço a Deus, quando a gente pensa, pô, eu estou servindo a Deus. Como você está servindo a Deus? Essa é a ideia da filosofia. A filosofia vai perguntar como, por quê, aonde, quando, de que maneira. A ideia é essa. A ideia não é ficar no campo abstrato. A ideia é você desconstruir para poder entender. E entender na prática, vivenciar, experienciar, saborear a filosofia, o conteúdo daquilo que você está dizendo. Por quê? Porque espiritualidade, devoção, é sentimento. E sentimento da perspectiva védica, Gaudiya, Vaishnava, é sabor. Então tem um sabor, tem um gosto. O amor,
o êxtase, tem o sabor. Então, quando a gente está na busca, quando a gente está tentando desenvolver esse processo na vida da gente, a gente está buscando por um sabor. Esse sabor se chama araça. Então, cada tipo de relacionamento gera um sentimento e esse sentimento tem um sabor. E é através desse sabor que a gente vai se aprofundando dentro do humor devocional, as nuances desse sabor, as nuances desse serviço, as nuances dessa devoção e desse amor. Então, o que a gente entende é que o amor puro de Deus, por Deus, se manifesta em outros aspectos para diversificar o serviço. E cada um desses aspectos se manifesta em outros aspectos para diversificar esse serviço ainda mais. E a gente entende que os mestres espirituais, eles servem nessa conexão íntima com os passatempos divinos. Então a gente não está buscando a ideia de eu vou saborear os passatempos divinos. A gente saboreia a satisfação do mestre espiritual. E o que é que eu quero dizer com isso? A maior satisfação que alguém pode ter na vida, e é isso de acordo com o seu grau de sinceridade, com o seu grau de entrega, é ver o seu mestre espiritual feliz. Porque é a satisfação sincera e a felicidade sincera do mestre espiritual com o seu serviço que garante que você tem serviço. Então, é o quanto o mestre gosta daquilo que você faz e gosta de verdade, não é só tipo, ah, beleza, tá bom, valeu. Não, é tipo ficar satisfeito, assim, tipo ficar feliz com o que você está fazendo, garante que você vai ter oportunidade de fazer isso. Então, em última análise, quando o mestre espiritual não está mais nesse mundo, as situações se apresentam para que a gente possa estar servindo o nosso mestre espiritual através dos aspectos que ele manda para a vida da gente. Então, Krishna mesmo, Deus mesmo e o mestre espiritual, eles estão criando, né, trazendo de alguma maneira elementos misericordiosos no caminho da nossa jornada. Então, o tempo todo está aparecendo alguma bênção na vida da gente para a gente poder ver aquilo como um sinal e continuar no nosso caminho. Então, hoje eu estava lendo a transcrição de umas aulas do Acharya Maharaj, que foi o sucessor de Gurudeva, e a passagem dele foi muito rápida. Ele assumiu a missão ali em 2010, 2011, e agora, 2021, na Covid, ele já abandonou o corpo, 2021, final de 2021 para 2022. E quando você vê as aulas dele, quando você vê o que ele falava, era muito pesado, era muito rígido, era uma exigência muito grande, era uma força muito grande, era uma vontade muito grande, era uma velocidade muito grande. E em vários momentos, ele fala como se ele tivesse prevendo a própria morte. Então ele fala como eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer tudo agora, porque eu não tenho tempo para perder, eu não tenho tempo para descansar. Eu tenho que fazer já a vontade de Gurudeva, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. E em várias aulas ele fala isso, em vários momentos ele fala isso. E, e aí, por que que eu cheguei nisso, né?
eu li uma poesia que Gurudeva escreveu e, e é uma poesia muito pesada, velho. Uma coisa muito dura mesmo, assim, uma coisa tipo, caraca, de você olhar assim e dizer, velho, difícil de transmitir isso e as pessoas não ficarem chocadas. De isso, tipo, não mexer com as pessoas, assim, tipo, perturba os sentimentos mais íntimos e mais profundos de cada um, assim, no nível que você fica abalado, velho. Você faz, velho, tipo, caraca, bicho. E, e Gurudev era muito jovem quando ele escreveu isso. Ele era, tipo, muito jovem e é um convite. Essa poesia, ela é um convite que Gurudeva está fazendo para as pessoas fazerem uma peregrinação no dia de Gora Purnima, que é o dia do nascimento de Mahaprabhu, que é a forma de Deus que veio trazer a devoção pura e veio trazer essa misericórdia mais elevada, que são os santos nomes e a nossa possibilidade de alcançar a liberação através dos santos nomes. E aí eu vou relacionar todas as coisas para vocês entenderem por que eu cheguei nessa poesia de Gurudeva, né? Quando a gente está pensando em vida espiritual, a gente está pensando em vida. Vida espiritual, vida. Mas Shristara Maharaj falava, morrer para viver. Então a vida espiritual começa quando a vida material termina. Então, como é a vida espiritual na vida material? Como que a gente traz essa vida espiritual para a nossa prática, né? Então, muita coisa precisa ser ajustada. Muita coisa também precisa ser deixada para trás. Dentro desse entendimento, a gente percebe que aquilo, e isso está no Bhagavad Gita, né? Aquilo que para um é dia, para o outro é noite. E aquilo que para o outro é noite, para o outro é dia. Então, é como se aquilo que a gente acha que é bom para a gente, na verdade, não fosse. Não é. E a gente precisa entender que essa mensagem e esse conhecimento, que parece inconcebível, é o que é bom. E aí Shristara Maharaj também descreve isso como uma doença que a gente adquire em relação à devoção. Então, a língua, ela adquire uma doença em que ela não consegue sentir o sabor doce. A língua perde a capacidade de sentir o sabor doce. Tudo fica amargo. Tudo fica amargo. E o único remédio para isso é um tipo de bala de açúcar extremamente doce, que chama. É um candy, né? Candy é um doce. Só que é um tipo uma rapadura muito dura mesmo, assim, muito concentrada, e que você precisa ficar com ela dentro da boca e deixar ela derretendo lá. E isso vai ser muito ruim, muito amargo, assim, você vai achar isso horrível. Mas com o tempo, as papilas gustativas vão voltar a sentir o sabor doce e você vai se curar. Mas no começo vai ser muito ruim. Então a gente entende que quando a gente volta para a vida espiritual, porque a gente sempre volta para a vida espiritual ela é contínua, vida após vida, a gente faz alguma coisa e depois a gente volta para aquele lugar. Então eu estava falando, pronto,
A Malati conheceu ele, eu estava falando com o Márcio, e o Márcio ele tem um processo assim muito lindo de despertar da espiritualidade dele, e ele estava dizendo que foi uma coisa tão forte e uma coisa tão rápida que ele adoeceu. Ele sentia dor no corpo dele inteiro. Tudo dele doía e ele sentia como se ele tivesse completamente machucado. E aí isso é a ideia de que a energia, mesmo essa energia do campo sutil, quando ela vem, atravessa o corpo da gente, se a gente não estiver preparado, a gente vai sentir isso, mesmo fisicamente. Então, psicologicamente, acontece de muita gente enlouquecer. E aí a gente vai ter aí durante séculos pessoas que enlouqueceram e outras pessoas que foram colocadas em manicômios porque elas colapsaram quando acontece esse movimento muito abrupto em relação à percepção do que é sutil, do que é divino ou do que é transcendental. E aí é isso, né? A gente precisa trabalhar esse corpo espiritual para aguentar o movimento dessa energia espiritual na gente e poder trazer isso e materializar e manifestar isso na nossa vida mesmo, na nossa ação. E aí, isso é vida devocional. A vida devocional é quando você entende o seu papel. E aí é dentro dessa ideia de papel que o Acharya Maharaj dizia: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, a minha vida já passou. Eu tenho que fazer o que eu puder agora, porque eu não tenho tempo. Se a gente soubesse, a gente realmente ia do mesmo jeito. Madhusudana Maharaj ele fala a mesma coisa. A maior riqueza que a gente tem é o tempo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, dentro de cada respiração, a gente tem que trazer a energia resultante disso como expressão de amor. Isso é Lalita, isso é Radharani. Não há motivo para existir se não for amar. Então, elas existem pelo amor e vivem pelo amor, e esse amor é devoção pura, é ação constante, serviço. Então, qual é o serviço? Elas só estão ali para satisfação de Deus de alguma maneira, elas estão pensando em Deus de alguma forma. Para a gente é inconcebível isso. Inconcebível. Para a gente, o que é concebível, concebível é amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa conhecer a si mesmo para tentar amar a si mesmo, se perdoar e amar o próximo e perdoar o próximo, para junto todo mundo tentar exercitar a ideia do amor a Deus sobre todas as coisas, porque é o amor a todas as coisas que está destruindo todas as coisas. Então, a gente está completamente apegado à ilusão das coisas, dos objetos, e é isso que aprisiona a alma nesse mundo. A alma está iludida com a ideia de controlar e possuir eu e meu. O serviço devocional traz para a gente a ideia do serviço abnegado. O que eu faço é pelo amor. Eu só espero que Deus fique feliz, eu só espero que o meu guru fique feliz. E aí a minha alma vai estar satisfeita. Então, a gente não precisa esperar nada em troca, porque a satisfação de Deus é a nossa própria satisfação. E não ter controle. Porque se a gente entender que a gente não tem controle, a misericórdia pode agir. Enquanto eu estiver segurando, o universo não pode agir. Quando eu solto, o universo age. Então, assim,
como eu estava falando. Saturno não, né? Saturno é uma bola de ferro descendo para demolir prédios. Ele vai passar por cima da sua vontade, com toda certeza. Com toda certeza, Saturno vai passar por cima da sua vontade e ele vai lhe ensinar uma lição. Então, assim, o entendimento é o seguinte: Lalita é uma serva íntima do amor puro por Deus. Então, qual é o servo do amor? A sinceridade, a doçura, a beleza, o afeto, a ternura. São qualidades. O amor é um sentimento. Esse sentimento é cheio de qualidades. Radharani é a combinação de todas essas qualidades. Cada uma das amiguinhas de Radharani representam essas qualidades em algum nível, em algum aspecto, em algum humor. O que a gente precisa tentar desenvolver é, através do exemplo dos mestres, desenvolver essas qualidades na gente com sinceridade. Não é para parecer nada, não é para mostrar nada, é para experimentar algo profundo, é para experimentar algo real, verdadeiramente real, mergulhando na realidade da existência da alma, que está dentro do nosso coração. Então, assim, não está fora da gente no sentido de, eu vou procurar no mundo o meu amor. Não, o amor está dentro da gente. E a gente expressa, se a gente tiver, a gente expressa o amor em tudo que a gente faz. Isso é serviço devocional. Expressar o amor em tudo que a gente faz. O que é a religião? Procurar pelos próprios defeitos e corrigir esses defeitos, sem procurar os defeitos em ninguém, com humildade, tolerância e oferecendo respeito para todo mundo. Então, não é uma questão religiosa, é uma questão de princípios, é uma questão de valores, é uma questão ética para a alma, para a alma. Então, se a gente tiver algum respeito e alguma consideração pela nossa alma, a gente vai buscar pelo conhecimento transcendental e pela vida devocional para poder salvar a alma da gente. Mesmo no campo mental, a gente pode desenvolver esse sentimento para tentar despertar a inteligência, para fazer as escolhas mais apropriadas para cada circunstância. E através disso, a gente passo a passo ir graduando nos nossos níveis de relacionamento com o divino e com o transcendental. Então, quando a gente olha as comemorações desses dias sagrados, materialmente, servem para trazer a lembrança e trazer o serviço. Por quê? Porque Lalita Saptami, Radhastami e Janmashtami, que é o dia do aparecimento de Krishna, são dias fantásticos para você fazer serviço no templo. Cozinhar, lavar, limpar o templo, servir os devotos, cuidar de jardim, tipo, reformar as coisas, deixar tudo bonito, porque é isso que as Mandjaris e as Gopis fariam. Onde que Krishna está? Onde que Deus está? Na cabeça da gente materialista, vai estar num templo, vai estar num lugar sagrado, e lá vão ter as deidades, lá vão ter devotos, lá vão ter servos integrais dedicados tipo, a prática espiritual. Então,
qual o lugar mais apropriado para a gente ir fazer serviço? Onde a gente entender que Deus está e onde a gente entender que tem servos de Deus lá. O que é que esses servos de Deus, o que é que esses servos vão fazer num dia de festa? Deixar tudo bonito, deixar tudo confortável, trazer tipo alimentos para serem oferecidos para pessoas nessas festas para que elas fiquem tipo plenas de misericórdia. Então a gente vê que é uma oportunidade de que as pessoas podem se purificar materialmente, karmicamente através do serviço. Então é um momento onde você pode cantar os santos nomes em congregação, você vai dar prachada, receber prachada, você vai conversar com as pessoas, você vai se relacionar a partir de uma perspectiva teoricamente devocional. E aí, nesses dias, você consegue, de alguma maneira, criar marcadores, memórias de algum serviço, de alguma prática devocional. E isso vai alimentando a sua devoção. Quando você não está em boa associação, quando você não está num momento fácil da sua vida, quando você está tipo precisando tirar energia e entusiasmo de algum lugar, você lembra desses momentos e aí você sabe, velho, o que eu estou vivendo é uma purificação e eu tenho que passar por isso para continuar fazendo serviço, para poder fazer mais serviço, para poder me qualificar mais, ter mais energia. Essa é a visão, né, que um devoto de verdade teria. Então, pela orientação de Gurudeva, Srileshvara Maharaj, Prabhupada e o próprio Acharya Maharaj, como eu estava lendo hoje, todas essas oportunidades, né, todos esses dias sagrados, e a gente tem tantos dias de festa, tantos dias de comemoração, são oportunidades de servir aos Vaishnavas. Ou se a gente não tem oportunidade de servir, a gente tem oportunidade de ler, de assistir uma aula. A gente tem oportunidade de cuidar de Tulasi. A gente tem oportunidade de falar para alguém sobre a importância do dia de hoje, entender a importância de colocar qualquer energia no sentido da vida devocional, do serviço devocional. Então, independente das regras e regulações que o conhecimento mesmo apresenta. Então, a gente estuda Jyotish e tudo é regra, tudo é regra. Regra e resultado, regra e resultado. Mas o que é que os mestres falam? Liberte-se de tudo isso. Liberte-se de tudo isso através da sua devoção. A devoção é superior ao karma, o sukriti é superior ao karma. Então, a nossa dedicação sincera à vida espiritual pode libertar a gente de qualquer karma, bom ou mal, que aprisiona a gente no mundo material. Então, essa é a diferença circunstancial desses astrólogos materialistas e dos astrólogos transcendentalistas. É a ideia de como eu posso usar o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim para minha evolução e para o meu desenvolvimento e para o serviço devocional. Então eu vou dar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, não interessa, tipo, tudo que eu tenho, mesmo que eu tenha de ruim, pode ser usado para o serviço devocional. E aí é quando a gente está estudando astrologia e a gente vê que tem Chaturdasi, Shukla e Krishna Chaturdasi são titis destrutivos, usados para atividades destrutivas e maléficas. Véi, às vezes você precisa destruir coisas para construir coisas. Às vezes você precisa remover coisas para poder atravessar e continuar o seu caminho. Às vezes você precisa destruir dentro de você mesmo falsas concepções, paradigmas, crenças limitantes para poder continuar evoluindo. Então, a destruição é necessária.
A destruição é necessária para a regeneração, para a transformação, para a evolução. E que essa evolução ela seja progressiva e dinâmica, mas que ela seja subjetiva, que ela seja interna, que ela seja no sentido da consciência, não é na busca de resultados materiais ou de aquisições materiais, né? Essa é a diferença entre Bhakti e Karma. Então, a devoção, ela busca uma energia transcendental. O Karma busca um karma bom, busca um resultado positivo, busca o fim de um sofrimento que é ilusório e temporário, porque na próxima vida você vai vir, você vai sofrer de qualquer maneira, não interessa o karma bom que você tem. Então, a gente tem. Eu estou sem. Ah, tá aqui. A gente tem justamente essas comemorações acontecendo durante o trânsito do Sol em Leão. Então, o Sol está exaltado em Leão. E aí a gente tem o trânsito da Lua em Vishaka para Anurada, que justamente representa a Vishaka é uma das Mandyaris, é uma das Gopis, é uma das associadas de Radharani, assim como Lalita. Então, Lalita e Vishaka são as mais próximas associadas de Radharani. E a gente tem Anurada, que é a própria estrela Nakshatra, né, que fala sobre a devoção, a estrela da devoção. Entre tantas outras características, essas duas nakshatras, elas trazem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: Vishaka vem de Libra para Escorpião e fala sobre a escolha. Ela é o ramo bifurcado, ela é a encruzilhada, ela é o lugar onde a gente precisa ter e tomar uma escolha. Entendendo que Escorpião é o fim do segundo ciclo de evolução da alma. Então, no fim do segundo ciclo de evolução da alma, a gente precisa fazer uma escolha. E essa escolha é literalmente entre o espírito ou a matéria. Por quê? Porque no primeiro ciclo de evolução da alma é a infância, é o apego à família, é o apego ao lar, é o apego a esse lugar de conforto, é esse apego a esse lugar de desejo e expressão do desejo, não a manifestação do desejo, porque ele ainda é muito incipiente, ele é muito infantil. Ele está num lugar ali de carência, num lugar de passividade, num lugar muito verde mesmo, muito infantil. Quando começa o segundo ciclo de evolução da alma, leão, escorpião, a gente vai ver que é o ciclo da conquista, o ciclo da independência, o ciclo que fala sobre esse lugar onde você vai adquirir as suas relações, os seus desafios, onde você vai encontrar o seu território, onde você vai impor a sua vontade e o seu poder, onde você vai ter que fazer acordos e onde você vai estabelecer a sua influência. No final, que aí é o final do segundo ciclo, é o resultado disso em Escorpião, aquilo que a gente precisa transformar, aquilo que a gente precisa ressignificar. E aí a gente tem Vishaka. Vishaka vai dizer se o que a gente não vai dizer, né? Ela vai entregar. Se o que a gente fez foi simplesmente benefício próprio ou se havia alguma ideia de benefício coletivo e evolução coletiva. Porque a Anurada, ela já vai trazer algum resultado,
Mas Anurada fala sobre essa ideia de associação, coletivo, de benefício mútuo, porque a devoção fala sobre essa relação onde o benefício do outro ainda é superior ao nosso. Por quê? Porque o nosso prazer vem do prazer do outro, da satisfação do outro. Então, a devoção vem desse lugar. E Anurada, representada pela flor de lótus, fala sobre algo puro nascer de um lugar impuro. Então, está falando que o resultado que Vishaka está entregando não é um resultado completamente positivo. Tem sementes, mas, no geral, é um pântano. E aí, do resultado de Anurada, a gente tem Diesta, que é a estrela do poder. É a estrela que fala sobre uma grande autoridade, uma posição muito exaltada, muito firme, muito elevada. Então, Indra é o controlador, é o regente dessa nakshatra, né? Não regente planetário, mas o deus que dá energia para Diesta. Mas Diesta fala sobre o passatempo de Krishna na colina de Govardhana. Fala sobre a proteção de Krishna para aqueles que são devotados a ele. Então, quem tem o poder é Deus. Então, se houve um ajuste apropriado em Anurada para que a devoção nasça como essa flor de lótus e a gente reconheça o poder e o papel de Deus, ele vai proteger a gente nessa passagem para o terceiro ciclo de evolução da alma, que aí entra em Sagitário, e em Sagitário a gente entende a relação, né, de uma busca por algo que a gente não consegue enxergar. Então a gente está atirando essa flecha muito longe, mas Sagitário começa com mula, e mula são as raízes. Então, a gente vem dessas profundezas de esta, coloca a gente no último ciclo de evolução da alma, a partir das profundezas. A gente não tem posição. A gente não tem posição no plano transcendental. A gente tem que entender que é serviço. A gente vai para o plano transcendental para continuar servindo. Então, a vida devocional, o serviço devocional, é um exercício do serviço durante a vida material, para que a gente tenha um serviço no plano transcendental. Então, a gente já falou, né, sobre esse ciclo de evolução da alma, mas eu estou trazendo dessa vez esse posicionamento dentro dessa efeméride para poder explicar a bênção e a grande circunstância que a gente está vivendo nesse momento específico. Por quê? A Lua fica na máxima debilidade dela quando ela entra em Escorpião. Isso se chama Nietzsche. Então, a gente já falou sobre isso também, que desde que Júpiter entrou em Touro, o Nietzsche da Lua está anulado. Isso gera um yoga chamado Nityabangaraja Yoga. E esse Nityabangaraja Yoga alivia o desconforto da Lua. Mas mesmo assim, esse não é um lugar onde a Lua está apta, né, a dar bons resultados. Porque é justamente o signo da oposição à sua máxima exaltação, que é Touro. E aí a gente tem Júpiter enviando o olhar de 180 graus dele, o Shakti Drishti dele, para Escorpião, para cima da Lua,
gerando o Gaja Keshari. E esse Gaja Keshari abençoa a Lua de uma maneira incrível. Por quê? Porque quando a Lua está transitando o touro na máxima exaltação, a conjunção com Júpiter abençoa a Lua. E ela vai ter uma jornada de 180 graus de touro até escorpião para executar uma ação apropriada. E aí a gente entende que de escorpião para touro receberia o resultado dessa ação apropriada depois de uma transformação que aconteceria no signo de escorpião. Daí a gente tem Saturno em Aquário. E de Aquário, Saturno manda o olhar dele, o driste, para a 10ª casa a partir dele, que é justamente o signo de Escorpião. E durante esse período agora, em que Saturno está retrógrado, já faz algumas semanas, muito provavelmente as pessoas que têm planetas em Saturno, ou planetas em Escorpião, ou Escorpião forte no mapa, vão sentir resultados diferentes durante esse trânsito da Lua em Escorpião. Um tipo de desconforto causado, né, por esse olhar de Saturno que fala sobre um julgamento, fala sobre uma tristeza, fala em algum lugar sobre uma culpa, sobre uma amargura, sobre uma má ação. Isso precisa ser observado para que não se repita, para que a gente possa, através dessa experiência, desse sentimento e dessa consciência, entender aquilo que precisa ser feito, entender aquilo que realmente alimenta favoravelmente os nossos sentimentos e as nossas emoções, que é o que a Lua carrega. A Lua é a nossa mente. E ela está o tempo todo trabalhando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas emoções. Então, a cada momento, a Lua dá um sinal para a gente, de acordo com a influência que ela recebe e de acordo com os nossos marcadores emocionais, de acordo com as nossas memórias, de acordo com os nossos sistemas cognitivos e os ajustes dos nossos sistemas cognitivos. Então, que oportunidade tão fantástica e tão linda a gente está tendo de, a cada momento, poder aprofundar o entendimento sobre essas energias que esses corpos celestes, esses planetas trazem para a nossa vida, de uma maneira específica mesmo, não de uma maneira genérica, mas através de uma observação sincera e profunda das nossas ações e das nossas predisposições, dos nossos pensamentos mesmo, os desejos que a gente tem. E sobre o trânsito, sobre Lalita e Radharani, a gente abriria muito assunto, e muito assunto muito legal, mas num nível muito distante da nossa realidade, da nossa vida prática. Então, eu sinto que, até para não cometer ofensas e não abrir espaço para que a gente ofensa sem querer, usando a nossa mente, eu acho que isso é o apropriado para o momento da gente entender e falar sobre essas grandes personalidades, Lalita, Vishaka, Radharani, sobre as bênçãos e a orientação dos mestres espirituais. Daí, a gente ficou com o Graha Sutras para dar continuidade à leitura, e a gente tem também essa poesia, deixa eu ver se está aqui.
essa poesia que Gurudeva escreveu. Então, eu posso compartilhar ela depois, se alguém quiser. Ela não é, ela não é grande, são poucos versos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versos. É isso. É dentro do padrão mesmo de canções com, chama Astaka, alguma coisa. É essa métrica que usa 8 versos. Se vacilar, é Astaka Mátrica, que fala sobre essa divisão em 8 versos nas canções. Ela foi escrita em Bengali e eu vou ler só a tradução dela, que eu copiei a tradução. Então, estava escrito o seguinte: Jai Shri Gurudev Ki Jai. Isso foi um convite para o Shri Navadvip Dhamma Parikrama, a peregrinação nos dias sagrados que antecedem o nascimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Gauranga Dev. Escrito originalmente em Bengali por Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj e publicado no Shri Gaudiya Darsham, no volume 1, na edição número 8, domingo, 11 de março de 1956. 56. Faz quase 70 anos. Aí começa o primeiro verso. Você não precisa mais perambular neste mundo miserável, percorrendo o caminho da morte na carruagem deste corpo temporário, dentro da floresta da existência material, repleta de tigres ferozes. Você não precisa mais perambular neste mundo miserável, se casando e buscando os desejos da juventude. Você conhece o voto de vida doméstica, o casamento apenas pelo nome. Continuando assim, nascimento após nascimento, circulando pela vida familiar, você percebeu que a terra de Maia é coberta de espinhos? Mesmo assim, sua mente está fazendo arranjos para continuar a peregrinação de país a país e de cidade a cidade, apesar de que até hoje seus desejos nunca foram satisfeitos. Mesmo assim, você vai construir uma residência, uma mera estalagem temporária que dura apenas alguns dias sobre essa terra? Ei, quanto tempo mais você vai vagar na escuridão da ilusão de Mahamaya, nesse lar temporário? Sua família, esposa, filhos são inúteis, temporários e infelizes. Você vai encontrar uma joia em um pântano, numa trincheira ou numa pilha de lixo? Agarrando seus pés, eu lhe digo essa verdade essencial. Você não precisa mais vagar. Não há uma gota de esperança aqui. Não há esperança de qualquer consolo, mas apenas gritos de angústia. Os fardos da existência material são como um fogo ardente. Você não precisa perambular mais na floresta da existência material. Os devotos de Gauranga chamam a todos. Ei, escutem! Homens e mulheres, jovens e velhos, venham imediatamente. Venham para a morada divina feita da pedra preciosa que satisfaz todos os desejos, a terra do advento de Shri Gauranga. Venha e circunde esta terra na companhia de devotos amorosos, no momento mais auspicioso da vida, o dia do advento de Shri Gauranga. Circunde esta morada divina
e prolongada peregrinação por todo o universo, circunde esta morada divina, e sua prolongada peregrinação por todo o universo, por inúmeros nascimentos, chegará ao fim. A doença da existência material desaparecerá, todo o seu sofrimento será cortado, e você alcançará Goloka nesta terra. Assim dizem os devotos de Gauranga. Você não precisa mais perambular neste mundo miserável. Jai Shri Gurudeva Ki Jai. Então, assim, isso é o convite de Gurudeva para você ir para o Gora Purnima, para ir para uma festa. Imagina, para ir para uma festa. E aí eu li isso e aí assim uma pessoa falou: "Ah, mas que exagerado, né?" Véi, será que Gurudeva é exagerado? Eu acho que ele está sendo bem realista. Eu acho que ele está sendo bem realista, só que pesado, pesado, duro, contundente, um mestre espiritual, né? Então, assim, um mestre espiritual, ele não está disposto a adaptar o conhecimento para satisfazer as pessoas. Ele vai dar o que é apropriado para as pessoas sem deturpar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento fidedigno. Então, assim, a ideia Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, né, a semente devocional que Mahaprabhu deixou plantada nesse mundo, é a ideia de que a nossa alma faz parte de um plano muito superior e que a gente deve buscar esse plano superior sem buscar se identificar com nada desse plano inferior, a não ser com o nosso serviço nesse mundo. Então, o que a gente leva daqui, em última análise, é o amor que a gente cultivou no coração das pessoas, que a gente encontrou na nossa jornada de infinitas vidas. Então, a única garantia que a gente tem de ingressar no plano transcendental é através da misericórdia dos mestres espirituais. E essa misericórdia só vem para a gente através do serviço sincero, do serviço completamente entregue à vontade e ao benefício de todas as outras entidades vivas. E aí isso é o exercício de amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é desapegar do próprio ego e desapegar do controle e do domínio e da propriedade sobre as coisas. Nem o nosso corpo pertence a gente. Então, se a gente pensar dessa perspectiva, o que é que a gente está tentando se apropriar do mundo material? A gente tem que tentar deixar melhor do que a gente encontrou, mas não para o nosso benefício, mas para o benefício dos que estão vindo, para o benefício dos que ficam, que a gente, que o nosso benefício, em última análise, seja não se beneficiar do mundo material e sim ingressar no mundo transcendental. Essa é a relatividade do serviço devocional. O serviço devocional, ele não busca o resultado material, ele busca a satisfação transcendental. Ajustes. A gente vai ajustando a nossa percepção para a ação apropriada, para forma apropriada de se relacionar com o que é divino e transcendental, que já está ao nosso redor o tempo todo.
Então, ficou tarde. Eu acabei falando, né, sobre as efemérides, falei sobre esse período agora de festas que a gente está vivendo, trouxe alguns efeitos também, né, do entendimento de como a gente pode trabalhar o nosso karma através do serviço devocional e li também, né, o texto de Gurudeva. Então, eu quero agradecer de coração a presença de vocês e a atenção, o afeto. Agradecer também quem assiste pelo YouTube e pedir também, né, quem quiser divulgar, quem quiser fazer cortes, né, e mandar pedacinhos para a galera, eu vou fazer isso também depois. Mas eu fico muito feliz que a gente pode compartilhar temas tão elevados e buscar, né, pelo entendimento apropriado desses temas através da misericórdia dos mestres espirituais. Então, todos os méritos e todas as glórias são para Srila Gurudeva, são para Srila Madhusudana Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Sridhara Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, todos da Bhakta Vrinda, todos os servos, todos que estão representando. Porque aí, onde você encontra um devoto, né, um servo de verdade, não interessa qual é a camisa que ele está vestindo, qual é o time que ele torce. Quando a gente encontra alguém que está vivendo a graça divina, a gente entende que a energia e a misericórdia estão sendo transmitidas para esse mundo e a gente agradece por isso. Então, todos os méritos e todas as glórias são para essas grandes almas que continuam se dedicando e se sacrificando e distribuindo o conhecimento transcendental e que eles sempre se lembrem da gente, assim, que a gente tenha um mérito de fazer com que a gente seja lembrado por eles, e essa é a garantia do mundo espiritual. Então, é um grande mérito se aproximar de um mestre fidedigno e é uma misericórdia incalculável receber o afeto, a proteção e a ternura de um guru. Então, que a gente seja digno disso e que a gente sempre trabalhe em prol de promover cada vez mais a distribuição desse néctar e dessa doçura. Então, um grande abraço para todo mundo. Fico muito feliz que a gente teve mais esse momento e espero que a gente possa compartilhar mais, trocar mais e logo mais a gente se encontra. Estou preparando os materiais para a gente estudar, logo mais eu compartilho com todo mundo também. Então, Vanchakalpatarubhyascha Kiripasindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Um grande abraço para todo mundo. Hare Krishna. Qualquer coisa é só me chamar. Um abração para vocês.